Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias, assim como você que está aqui me ouvindo. No episódio de hoje, que tá bem curtinho, bem resumido, eu peguei um áudio, reaproveitei um áudio que eu enviei hoje para uma das minhas alunas de reiki, que me mandou uma mensagem. Eu vou contextualizar um pouquinho. Ela disse que queria atender com reiki num espaço específico da família dela e que, por lá ser um lugar de serviços, ela deveria cobrar pelo reiki. E aí ela mandou assim: confesso que fico com aquele receio, pois não sei como fazer nesse aspecto. Não sei o que é certo, errado, enfim. Estou mandando essa mensagem na esperança que você possa me dar uma luz de como faço isso, pois no meu dia a dia eu não sinto de cobrar, sabe? Mas, como terão também outros atendimentos no espaço, que tem os serviços, porcentagens, etc., eu sei que esse esquema muda. Então, foi isso que ela me mandou. E aqui eu vou colocar o áudio que eu respondi para ela, mas também, só para contextualizar, durante a iniciação de reiki eu falo desse tema. Eu falo sobre essa parte de dinheiro. Eu sei que, assim, é muita coisa, é muito conteúdo, às vezes a gente esquece ou abstrai, não percebe, mas eu falo justamente porque quando a gente fala de cobrar, esse já é um tópico que gera tensão na maioria das vezes, na maioria das pessoas. Quando a gente fala sobre cobrar uma técnica de cura holística, que você tem um processo de 28 dias de autoaplicação e não sei o quê, e que é uma coisa que você sente uma energia gostosa e mexe um monte de coisa, não só gostosa, tá? Mas tô sendo bem generalista aqui agora. Mas enfim, isso fica ainda mais desafiador. E por que eu tô falando isso? Porque ela justamente me perguntou, né, se tinha um certo ou um errado, e eu falei várias vezes isso no curso que não tem um certo e errado. Inclusive eu falei justamente o que eu respondi pra ela na mensagem, que eu vou colocar aqui no podcast, eu falei isso durante o curso, e depois ela ainda me perguntou, e tem uma quantia mínima, né, ou máxima, ou alguma coisa assim, ou uma média, e eu poderia até falar o quanto que eu cobro, ou cobrava, que eu falei inclusive no curso, mas é muito interessante da gente ver como o cérebro fica procurando alguns mecanismos de tipo, então eu vou tentar fazer algo parecido com essa pessoa, vou me basear nisso aqui, em vez da gente olhar pra dentro e descobrir, qual que é o valor que eu me sinto confortável? Ok, esse valor é muito pequeno. Por que que eu não me sinto confortável em cobrar mais? E aí começa essa busca. Ou, esse valor aqui tá legal, mas eu ainda não sinto em cobrar isso aqui. Ainda sinto que tem algum bloqueio. O que que tá acontecendo? Então, essa busca é muito importante, porque sem ela a gente não sai do lugar. Vou deixar vocês aqui agora, então, com a mensagem. Quanto a cobrar, você falar no dia a dia não sinto em cobrar, isso são várias crenças que a gente acaba tendo, tá? Por que você não iria querer ganhar algo em troca do que você está fazendo? Tem alguns motivos. Às vezes é porque você sente que você já tá recebendo pela troca, né? Você tá começando, tá adquirindo experiência. Às vezes é porque você não tem, contas para pagar, não tem ambições financeiras, vamos dizer assim, e o dinheiro não vai fazer diferença. Mas, no geral, ali no fundo disso, a gente acaba encontrando ou inseguranças nossas, no sentido de, eu não sei ainda se o que eu tô fazendo faz sentido eu ganhar algo em troca, ou também várias outras dentro dessa área de inseguranças, né? Tipo, não me sinto capaz, não me sinto merecedora, não sei ainda se sou merecedora, quero testar, e tudo isso são formas de a gente se boicotar, tá bom? Então, assim, você não é obrigada a cobrar pelo reiki, mas é muito recomendado que você cobre. E vou te falar o porquê. Não é só porque você investiu o seu dinheiro no curso, porque você investiu o seu tempo fazendo o curso, fazendo autoaplicação, se comprometendo com esse processo, vivendo isso na sua vida e todas as repercussões que isso está causando, mas também é por causa disso, não é só por isso, mas também é por isso. E, em especial,
é também, porque você podia ter feito isso só por você, né? Mas é também pelo tempo, ou seja, seu tempo é o seu bem mais precioso. Você vai estar dispondo o seu bem mais precioso, que é seu tempo, para atender outra pessoa. E no mundo onde a gente vive, nessa realidade, na matéria, no 3D, a gente tem uma forma de trocar esse nosso tempo, que é o dinheiro. Então, às vezes a gente fala, eu vou trocar o meu tempo, né? Sei lá, vou trocar um atendimento de reiki por um abraço, por sei lá, que a pessoa ajude uma instituição de caridade, vou trocar pelo simples prazer que eu tive em fazer esse reiki. Isso tudo é boicote, tá? A gente tem uma forma de troca, uma moeda, literalmente, que é, né, o dinheiro. Então, você troca o seu tempo por dinheiro, ok? Simples assim. Quando você pensa em cobrar, o que te vem? O que você sente? Porque isso vai te dar esse direcionamento para você entender por que você não está querendo cobrar, o que você pode trabalhar, então, quais são as crenças que estão envolvidas aí, né? Quais são os bloqueios que estão aí, que não estão fazendo você perceber o valor do seu tempo, o valor, consequentemente, também da sua vida. Porque, como eu disse, né, a gente tem muitas formas de bloquear isso. E uma grande delas é achar que eu não preciso receber pra mim, ou já tá bom do jeito que tá, ou coisa assim. Vou fazer uma pergunta, né? Que pessoa no mundo vai olhar e falar assim, eu não queria mais oportunidades, eu não gostaria de poder fazer outras coisas. E, sinceramente, dinheiro proporciona isso, né? Você consegue, se você tem mais dinheiro, não necessariamente estou falando que você tem que trabalhar para ter mais dinheiro, para viver trabalhando, pelo contrário, mas estou dizendo que o dinheiro pode proporcionar novas experiências, novas oportunidades, viagens, se é o que você gosta, ir para shows, fazer coisas que você tiver a fim de fazer. Então, quando a gente fala, eu vou fazer o reiki, mas não sinto em cobrar, vou fazer o reiki, mas né, o exemplo que eu já fiz isso, eu vou pedir para a pessoa doar o dinheiro para uma instituição de caridade, isso é porque eu não sabia receber, porque eu não poderia receber para mim, por que eu achava que seria errado eu receber o dinheiro para mim, tá? Então essa era a minha questão com o reiki, mas te convido a descobrir a sua, e é isso, um beijo! E esse foi mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. Eu vou adorar saber o que você achou. Eu tô intercalando alguns episódios mais curtinhos, alguns mais longos. Esse foi um dos mais curtinhos. E se você puder me mandar uma mensagem lá no Instagram, o @patiputz, eu vou adorar. Toda quinta-feira tem novos episódios, então até a próxima.